Olá, meus amigos! Você sabe quanto vale o dinheiro do Afeganistão em relação ao real? Neste vídeo, vamos falar sobre a moeda e um pouco da história do Afeganistão. Este é o canal de Numismática e História. Aqui você vai conhecer a história do Brasil e do mundo representados nas cédulas e moedas. Portanto, já se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso à história e ao conhecimento através de cédulas e moedas. Vamos para o vídeo! Onde fica o Afeganistão e por que, geograficamente, ele é estratégico para as principais potências mundiais? É um país da Ásia Central e está no foco da China e Rússia, além de outros países vizinhos. Fronteiras foram definidas por influência britânica no século XIX, durante a ação para barrar o avanço da Rússia czarista. O Afeganistão fica na Ásia Central, encravado em uma porção de terras montanhosas, geograficamente estratégicas, com potencial econômico que atrai vizinhos e potências, com as quais nem mesmo tem fronteiras. No passado, a disputa entre países do Ocidente e a Rússia forjou o desenho no mapa do Afeganistão, e também marcou a trajetória de guerras envolvendo o país. Agora, o futuro do Afeganistão mobiliza as atenções, sobretudo da China, da Rússia e dos Estados Unidos. Mas vizinhos menos influentes, globalmente, como o Irã, a Índia e o Paquistão, também disputam a influência sobre o país e seu território. O Afeganistão é um país montanhoso, sem acesso ao mar e com um território de 652 mil quilômetros quadrados, pouco maior que o estado de Minas Gerais. Na antiguidade, o território que hoje forma o país já foi ocupado por diferentes povos e impérios, como a Babilônia e o Macedônio de Alexandre o Grande. Na história mais recente, no século XIX, o Império Britânico ocupou a região. Vamos fazer uma pesquisa agora para conhecer o dinheiro do Afeganistão. Sabemos que nesses dias em que o Talibã assumiu o poder, houve uma super desvalorização do dinheiro afegani. Então nós vamos fazer uma pesquisa aqui. Já vemos aqui que o dinheiro do Afeganistão se chama afegani. Aqui nós já temos um comparativo com o real, em torno de 6 centavos de real. E nós vamos buscar agora aqui um conversor de moedas em comparação ao valor de R$1. Vamos fazer então a conversão do afegani para o real. Um afegani equivale a 6 centavos de real. 5 afeganes equivale a 31 centavos de real. 10 afeganes equivale a 63 centavos de real. 50 afeganes equivale a 3,13 centavos de real. 100 afeganes, como é o caso desta cédula que eu tenho, equivale a 6,25 centavos de real. E se tivermos 1.000 afeganes, você terá R$ 62,51. Após o Talibã assumir o poder, houve uma super desvalorização do dinheiro afegani. Então a moeda afegã ela despenca para a mínima histórica após Talibã assumir o poder. É a manchete de um jornal. Sem contar que o ex-presidente afegão levou
169 milhões em dinheiro ao deixar o país, esvaziando os cofres do Banco Central afegão. Os bancos ficaram sem dinheiro e fecham as portas após a ascensão do Talibã. As pessoas correram para as portas dos bancos para sacar o dinheiro, porém os caixas eletrônicos estão vazios e os bancos estão sem o dinheiro. Vamos falar agora sobre esta linda cédula de 100 afeganes do país do Afeganistão. Nós vemos que, para quem gosta de colecionar, seja cédulas, seja moedas, quando nos deparamos com uma cédula linda como esta, a gente fica encantado. Então, é uma pena que o país esteja passando esta situação, tanta opressão, tanto jogo de poder, tantas disputas, mas infelizmente a população é quem vai sofrer com tudo isso. Então, para nossa apreciação, eu trouxe aqui esta cédula de 100 afeganes para que possamos apreciar. Eu tenho a coleção de todas as cédulas e moedas do mundo, do Brasil e do mundo, e é o melhor jeito de aprendermos a história é através da numismática. Sabemos que as cédulas, as moedas, elas vão contar histórias e nós temos que buscar esse conhecimento. E com certeza vai enriquecer muito o conhecimento de cada um de vocês. E é por isso que eu peço para você compartilhar, para você ajudar este canal, divulgando este conteúdo, porque este canal não é apenas um pressário, não é para falar preços de moedas, preços de cédulas, mas é para que nós possamos adquirir conhecimento. Então eu aprendo, você aprende e juntos nós vamos crescer. Temos esta moeda de 500 afeganes, nós fizemos a comparação um pouco atrás. Nós temos essa moeda de 500 afeganes, então vale a pena a apreciação. Fique até o final do vídeo que ainda veremos muitas coisas importantes. O Afeganistão nasceu como um estado tampão para impedir o avanço da Rússia czarista no século XIX, que estava se expandindo em direção ao sul do continente asiático. Os ingleses viram isso como uma ameaça e criaram o Reino do Afeganistão como um estado. Atualmente, o Afeganistão faz fronteira com 6 países, a metade deles aliados diretos da Rússia e ex-repúblicas soviéticas: Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. A estabilidade desta área, portanto, é de interesse russo. A China afirmou que deseja manter relações amistosas com o grupo extremista Talibã, que tinha tomado o poder no Afeganistão. A China e o Afeganistão são países vizinhos e têm 76 quilômetros de fronteiras comum. Pequim incluiu, ainda em 2016, o Afeganistão em seu grande projeto de infraestrutura, as novas rotas da seda. Mas por falta de segurança, os investimentos chineses foram modestos no país. A China tem também interesse em minérios do país, entre eles o cobre. Mas outro dos possíveis focos são as reservas de terras raras, que são insumos importantes nas cadeias de fabricação de produtos de altas tecnologias. E assim como a Rússia, a China também busca fazer oposição aos Estados Unidos, e a retirada das tropas do Afeganistão é uma nova oportunidade para se contrapor à influência americana. Os Estados Unidos iniciaram a sua relação com o Afeganistão há 40 anos, durante a Guerra Fria. O cenário de conflito e os investimentos em armas e treinamento militar formaram um terreno fértil para a criação e ascensão do grupo extremista Talibã, que tomou o poder no país nos anos 90. Além das potências globais, vizinhos com forte expressão regional
também buscam marcar posição na relação com o Afeganistão. Índia, o país vê no Afeganistão um de seus principais aliados regionais e a sua localização com uma longa fronteira com o Paquistão, com quem a Índia não tem boas relações, é vital para a segurança nacional. O Irã, com laços estreitos com um grupo extremista, o governo iraniano foi acusado de fornecer apoio financeiro e militar ao Talibã. O Paquistão está entre a Índia e o Afeganistão e não tem boas relações com a Índia. O Paquistão vê no apoio afegão uma expansão de sua influência regional e apoio em conflitos. O país foi um dos únicos, ao lado da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, a reconhecer o Talibã quando assumiu o poder na década de 1990. Há uma identidade étnica de uma parte dos afegãos com o Paquistão. A fronteira entre os dois é praticamente inexistente. O Paquistão usa essa proximidade étnica nos conflitos que tem com a Índia. Quando o Afeganistão foi invadido em 2001, muitos dos membros dos grupos terroristas que estavam no país acabaram encontrando refúgio no Paquistão. O próprio Osama Bin Laden foi capturado em uma cidade próxima a Islamabad, no Paquistão. Há mais de 10 etnias no país que falam línguas diferentes e que têm uma organização parecida com a de tribos. Como o Estado do Afeganistão atual nasceu de um projeto colonialista, as rivalidades internas foram exacerbadas. Os grupos étnicos do Afeganistão não consideram as fronteiras entre o país e os vizinhos.